Olá, gente. Silene aqui. Eu vou dar um tempinho para as pessoas irem entrando. A gente vai começar um bate-papo, né, sobre o nosso projeto, sobre as nossas ações. A gente vai atualizar vocês sobre o que está acontecendo, né, nesse projeto da isonomia com o Hemocentro. Então, vou dar um tempinho aqui para o pessoal ir entrando. Já tem a Jane, a Maria Israel, já está chegando o pessoal aqui. Ó, minha primeira live, então vocês dão desconto e eu vou... Acho que vão entrar alguns colegas para ajudar a gente também aqui, os colegas da associação e da comissão, tá bom? Sejam bem-vindos, Thaís, Maria Israel. Boa tarde, amiga. Boa tarde, amore. Tertuliano, Anivo... Quantas pessoas nós temos aqui? Temos 14. Vamos esperar mais um pouquinho, né? Nós somos 14.500. Gente, vamos combinar uma coisa aqui. Como teve muita... Eu vou falar primeiro das perguntas que a gente recebeu. O Hélio, que é o presidente da associação, não pôde estar presente aqui com a gente. E eu acho que num outro momento o Hélio é a melhor pessoa para falar sobre a associação, né? Para explicar a vocês como surgiu. Mas o surgimento dela foi justamente pela luta dessa modernização da carreira desde 2003. Então, vai ter um momento que o Hélio vai falar especificamente da associação. Vamos lá, nós fizemos uma assembleia, né? Nós chamamos uma assembleia que ia ser realizada na terça-feira, no auditório da FEPEX. E houve um fato muito estranho, eu diria um fato inédito, que na véspera, por volta de 23 horas, a gente foi comunicado que o auditório não seria mais disponibilizado para a nossa assembleia. E saiu uma nota num blogzinho aí estranho também, que a gente ia se reunir para falar mal do governo, enfim. Coisas que vocês sabem que foi plantado, mas que nos atrapalhou fazer da forma que nós tínhamos planejado. E diante daquela situação, nós acabamos fazendo a nossa assembleia no Pilotis, né, do Edifício Brasília Rádio Center, e também no Pilotis lá do PO 700. E acho que essa tentativa de sabotagem foi nos dando mais ânimo, mais gás, né, unindo mais ainda a categoria para algo que a gente sabe que a gente de fato necessita, né? Essa isonomia é uma questão de justiça de fato. Então, daquele dia nós conversamos com vários servidores, alguns tiraram algumas dúvidas, outros fizeram algumas sugestões, e como nós dissemos para vocês na Assembleia, a parte estrutural do projeto está toda pronta, né? A gente tem um quadro técnico bom, um quadro jurídico bom, nós pegamos também uma consultoria com o pessoal do TCDF, alguns amigos nossos que trabalham lá, são auditores, nos ajudaram para que a gente evitasse um projeto que depois tivesse algum tipo de problema junto ao Tribunal de Contas. E talvez a maior curiosidade de todo mundo é justamente em relação às tabelas. E aí tem surgido uma série de fake news, né? De que a tabela vai ser isso, que nós vamos perder as 20 horas, nada disso. A isonomia salarial é de acordo com a hora trabalhada. Então, o parâmetro nosso será a tabela de 40 horas e depois nós iremos parametrizar para 20 horas. Tanto é também que é importante vocês saberem que o Hemocentro está na luta pelas 20 horas e nós estamos apoiando essa luta deles.
Então, não há nenhum receio de haver um retrocesso na carga horária inicial, tá? Então, a gente tem lá a tabela do Hemocentro, onde fala o salário inicial do Hemocentro, e a gente compara com o nosso da GAPS, é 84% a mais, gente. 84% a mais. E é óbvio que no decorrer de tantos anos, a gente foi vendo o nosso salário, o nosso poder aquisitivo e desidratando. E nos últimos 12, 13 anos, nós não tivemos nenhum ganho real, né? A gente não teve nenhum ganho real. Então, nesse momento, quando a categoria se uniu, e essa ideia de isonomia com o Hemocentro, ela foi uma ideia natural, ela nasceu de forma orgânica, ela nasceu no bojo mesmo, no seio da categoria, que realmente já não aguenta mais ter aumento sempre tão ínfimos, né? Que quando a gente vai receber, aquilo já não significa mais nada. Eu me lembro quando a Lei 5.174 e a 5.008 foram aprovadas, uma em 2012 e a outra em 2013, que uma delas era a incorporação da gata e a outra era a isonomia de 20 horas, né, pra gente. Naquela época, a projeção do meu salário, eu sou hoje atual analista, a projeção do meu salário em topo de carreira, com uns 30%, com uns 30% da titulação, com salário e aquelas gratificações básicas, GMOV e tal, ia para 9 a 10 mil reais. Nossa, naquela época eu dava pulo de alegria. Em 2013, 9 mil reais era muita coisa, bruto, né? Hoje a gente sabe que 9 mil reais bruto não é nada. E quando a gente aposenta, que é o meu caso, eu vou me aposentar agora, neste ano, o salário cai mais ainda. Então, a gente precisa de algo real. E foi dessa necessidade, dessa constatação de que a gente vem sofrendo uma injustiça histórica que surgiu a questão da isonomia com o Hemocentro. E por que Hemocentro? Muitos colegas perguntam isso, mas por que não com o PPGG, por que não com o SLU, por que não com o IBRAM? Gente, o Hemocentro é um serviço, é uma fundação que faz parte da Secretaria de Saúde. Muitas das atividades desenvolvidas pelos analistas, pelos técnicos de lá, são semelhantes ao que nós desempenhamos aqui na GAPS. E é pago com a mesma fonte nossa, a mesma fonte de recurso. Então, é natural que a gente busque isonomia com atividades e atribuições afins. Então, foi isso que motivou, e isso tem um cunho jurídico, né, um cunho técnico, que nos motivou a buscar a isonomia com o Hemocentro. E na elaboração da legislação, a gente vai ter que alterar a nossa Lei 6.903. A gente percebeu que a gente precisa, de fato, a gente precisava, de fato, ter uma ação efetiva e mais enérgica. Porque, politicamente, a gente sabe que depende muito de como a gente vai, com quem a gente vai se aliar, como que a gente vai lutar, como que a gente vai se articular, mas muitas vezes, e na maioria das vezes das nossas lutas, a gente fazia a luta política e na hora que chegava na economia, mas não tem previsão na LDO, mas isso não foi colocado na LOA. Então a gente fez diferente. Nós nos unimos, eu e um grupo de servidores da GAPS, a maioria deles analistas, porque a gente trabalhava na DMC, e nós fomos peregrinar nos gabinetes da Câmara Legislativa. E a gente foi especificamente no Rafael, que era presidente da Câmara à época, e no deputado João Cardoso, que é uma pessoa que a gente tem um bom relacionamento e já acompanha essa luta nossa da GAPS. E, na época, a LDO tinha sido enviada do governo para a Câmara Legislativa, porque primeiro o governo faz um projeto, né, de lei de diretrizes orçamentárias, faz a sua previsão de provisionamento orçamentário e manda para a Câmara. Lá, naquela LDO que a CEPLAD, que na época ainda era Economia, mandou para a Câmara, tinha previsto 195 milhões para reestruturar a GAPS. E nesse pedido carimbado, estava até o nome do sindicato, o Sindsaúde, que fez essa solicitação pedindo esses 195 milhões para reestruturar nossa carreira. Quando a gente viu isso no documento do LDO, a gente viu que 195 milhões não ia dar para quase nada. Isso para
ser aplicado em 2023, tá? Manda em 2022 para ser aplicado em 2023. Então, a gente viu que ia dar no máximo 10%, 12%. E isso não atende à nossa necessidade. Nossa necessidade é um aumento real e mais robusto, para que a gente tenha dignidade, para que a gente realmente ganhe de forma isonômica com outros profissionais, com outras carreiras, que tem o analista, que tem o técnico e tem os profissionais que nós temos. Então, a gente procurou o Rafael Prudente e tinha um somatório inicial que mais ou menos 400 milhões dava para a gente fazer a nossa isonomia. Então, a gente já tinha 195 milhões, nós fomos ao Rafael Prudente pedir 205 milhões. Levamos um ofício, o Rafael nos atendeu prontamente e determinou que fosse colocada uma emenda dele na LDO para destinar os 205 milhões para a GAPS. Então, aí vocês vejam, somando os 205 milhões que o Rafael destinou com os 195 milhões que veio na LDO do governo, nós já teríamos aí os 400 milhões. Só que a gente ficou naquele receio, 400 milhões vai dar mesmo, não vai e tal? Vamos conversar com o deputado João Cardoso. A gente conversou também com o deputado Jorge Viana, ele fez uma emenda, mas a emenda dele acabou não sendo anexada à LDO no final, porque tem um critério de escolha que o governo escolhe quais são as emendas que vão compor a LDO final. Então, a gente foi ao João Cardoso. Quando nós falamos com ele, tal, de 400 milhões, aí ele falou, não, eu vou fazer essa emenda de 400 para vocês. Então, vocês entendam, nós tínhamos antes 195 milhões, conseguimos 205 com o Rafael Prudente e mais 400 milhões com o deputado João Cardoso. Então, nós colocamos na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que está vigente esse ano, nós colocamos 800 milhões para a nossa carreira. Então, a gente já fez o primeiro passo do dever de casa. Qual foi? Nós provisionamos o recurso, o orçamento está lá. Agora vem a parte mais complexa, é a parte política, é a parte do convencimento do executivo de que essa despesa é justa e que a gente precisa realmente dessa ação. Então aí vai envolver parlamentares, vai envolver o próprio governo, mas eu também me lembro que o governador Ibanez, enquanto eu fui subsecretária de Gestão de Pessoas, o governador Ibanez comentou um dia que ele queria muito fazer um alinhamento nas carreiras do governo, porque ele reparava as discrepâncias que existiam, né? Então, nesse estudo que o governador queria fazer, eu comentei com ele que a nossa carreira era mais prejudicada. Tem um colega que está me perguntando se eu estou querendo dizer na LOA. Não, na LOA vai o princípio geral. A LOA tem um valor X que é para gratificações, remuneração e outras ações para os servidores. Eu estou me referindo especificamente à LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, porque a LOA, ela traz a Lei do Orçamento Anual, ela traz lá todo o orçamento geral. E a LDO é a que traz a diretriz específica. Então, esse dinheiro que está na LOA, nessa rubrica tal para servidor, eu vou usar 800 milhões para GAPS, eu vou usar 300 milhões para os técnicos de enfermagem, eu vou usar X para outra carreira, entenderam? A nossa está na LDO, porque na LOA já tem o provisionamento geral. O nosso está na LDO. Então, na LDO a gente provisiona como vai gastar o dinheiro, né? A LOA traz o orçamento. E a LDO, como você vai gastar o dinheiro. Então, a gente precisava disso na LDO e está alocado na LDO. Tanto é que quando a gente vai falar de previsão de chamamento de concursados, de nomeação, a gente aloca tudo na LDO. Na LOA tem lá um valor X global. Nomeação de servidores, remuneração, gratificações, reestruturações de carreira. Ela não vem específica para uma carreira. E a LDO a gente vai detalhando. Então, com isso, a gente se reuniu com a associação, eu conheci o pessoal da associação, e aí a gente, numa convergência de ideias, de princípios e de propósitos, a gente resolveu encampar essa luta juntos. E aí tem dado algum tipo de celeuma, porque a gente tem uma entidade representativa sindical que faz legalmente o trabalho de representar as categorias. Porém, não há impedimento para as associações atuarem.
Tanto é que a Associação dos Especialistas, aquela que representa os farmacêuticos, biólogos, nutricionistas, todos esses, eles conseguiram receber, junto com a terceira parcela, um aumento real para poder caminhar no pleito deles, que é a equiparação com os odontólogos. E eles conseguiram isso tudo via associação. Né? Eles se juntaram politicamente, tinha uma força política os apoiando, e eles conseguiram isso. Então, a gente quer trabalhar fora do sindicato? Não, se o sindicato quiser vir compor essa luta conosco, é muito bem-vindo. Eu conheço o trabalho do pessoal do sindicato, sei que o pessoal tem sangue no olho, então a gente não discute legitimidade e nem trabalho de ninguém. Mas o que esse grupo mostra hoje em dia, gente, é que a categoria quer mais. Ela não quer mais que somente o sindicato fale por ela quer ser ouvida. E a categoria, ela está uníssona, ela quer isonomia salarial com o Hemocentro. Então, seja o sindicato, seja quem quiser, deputados, quem quiser nos tutelar, quem quiser nos ajudar, quem quiser nos apadrinhar, pode vir, são muito bem-vindos, mas para fazer a nossa vontade, para lutar pelo que nós queremos. A gente não pode mais aceitar que todo mundo chegue e diga, não, para você é isso aí, é isso que você merece. Não, porque a carreira é muito grande, tem gente demais. Mas na hora que aperta, quem carrega a área meio, quem faz a engrenagem rodar é a GAPS. Vocês já imaginaram se a gente para um dia uma folha de pagamento, a gente deixa de pagar um fornecedor? Se a gente deixa de fazer algum processo estrutural de compra, de aquisição? E vocês vejam que a GAPS não tem histórico de fazer greve. Porque nosso intuito não é paralisar nem fazer greve, não. Nosso intuito é ser valorizado e ser reconhecido. Então, agora voltando para o projeto. Essa semana nós estivemos com o deputado Jorge Viana, nós estivemos com a deputada Deise Amarílio, todos se colocaram à disposição e disponíveis para ajudar no projeto. Nós também estivemos com o deputado Rogério Morro da Cruz, que abraçou, e ele, como por ser líder da maioria governista na Câmara, ele vai levar a nossa pauta para os líderes da Câmara. A gente esteve também com o deputado João Cardoso, que é o líder do bloco A Força da Família, que é o maior bloco que tem na Câmara Legislativa. Né? A gente sabe que a governadora em exercício tem conhecimento da nossa luta. Eu sei que ela está fazendo um trabalho hercúleo para poder segurar nesse meio, nesse caos político que o Distrito Federal acabou sendo engolido, porque a gente acabou sofrendo as consequências de coisas da área federal. Né? Eu acredito piamente que o governador Ibanez não tinha a menor responsabilidade, não poderia ter sido penalizado, então eu também faço coro ao Volta Ibanez. Né? Apesar de a governadora Celina ser uma pessoa fantástica, muito trabalhadora e muito parceira dos servidores, eu tenho certeza que o que eu estou dizendo é só o que ela quer também. Né, que o governador volte e que ela possa continuar exercendo o papel dela de vice-governadora e ele o de governador, porque para isso eles foram eleitos. E para nos ajudar, porque eu fiz campanha junto com o governador, acreditando nessa valorização para os servidores da saúde, acreditando nessa premissa de que a saúde é prioridade. Alguém está me perguntando aqui, Alessandro Araújo, essa verba está carimbada para a recomposição da GAPS? Alessandro, não tem essa coisa de carimbo no orçamento, é só quando vem verba federal ou emenda. O orçamento em si ele é dinâmico, ele pode ser remanejado para qualquer área de interesse do governo. Mas ele está na rubrica para a LDO, ele está colocado para a reestruturação da GAPS. Então, o que nós vamos fazer é um trabalho de garantir esse recurso para nós. E aí é um trabalho político. E qual é a força do nosso trabalho político? A gente precisa estar unido. Veja, até alguém perguntou aqui, está pautado em cima dos... A isonomia, queria saber se está pautada apenas para analista. Gente, a carreira GAPS, ela compreende o nível de... tem 3 níveis, né? Analista, assistentes e técnicos em gestão. Quando o sindicato protocolou o projeto de lei, se eu não me engano, 1735, que depois de aprovado virou a lei 6.903, que é a lei da nossa carreira,
Ele fez um estudo lá e entendeu que teria os analistas, que é o pessoal da área analítico, técnico, operacional, teria os assistentes. Eu acho que eles não encontraram uma nomenclatura melhor para colocar o pessoal da área técnico especializada, que é o pessoal dos técnicos laboratório, radiologia, saúde bucal, anatomia, nutrição, hematologia, e o pessoal que hoje é técnico em gestão, que eram os antigos auxiliares de saúde. Na prática, o que aconteceu? Quem era auxiliar de saúde virou técnico em gestão. Quem era técnico em saúde da área assistencial, que são esses que eu acabei de dizer, os técnicos laboratório, radiologia, hematologia, nutrição, anatomia e saúde bucal, esses viraram assistentes porque, segundo a legislação, eles não poderiam ser analistas, porque são cargos regulamentados como curso de ensino médio profissionalizante. Então, o que a lei trouxe? Colocou esse pessoal como assistente, como se fosse um nível intermediário, e todos os outros que eram da área técnico-analítico-operacional virou analista. E aí, eu acredito que, na hora de aprovar a lei, a Comissão de Educação e Saúde, lá capitaneada pela ex-deputada Arlete Sampaio, e o deputado Jorge Viana fazia parte da comissão, eles entenderam que precisava de algo para poder pacificar um gargalo que a lei tinha. A gente estava naquele período sob a vigência da Lei 173. A Lei 173 dizia que não podia ter nenhuma ação do governo que trouxesse impacto financeiro nas ações feitas pela administração pública. Então, naquele momento, a gente ia mudar a nomenclatura e não ia vir uma tabela nova. Agora, como que eles iam fazer para colocar cargos de nível superior com o mesmo salário de nível médio? Então, eles criaram um dispositivo que fala que vai se guardar uma equivalência salarial entre os analistas e os assistentes, né? Então, veja, equivalência salarial entre analistas e assistentes. Tá para sair o edital para o concurso da GAPES. E esse edital, que ele vai ser publicado nos próximos dias, ele só traz concurso para analistas e para técnicos em gestão. Ele não traz concurso para o nível assistencial. Não teremos concurso para técnicos em radiologia, técnicos em nutrição, técnicos em laboratório, técnicos em anatomia e técnicos em saúde bucal. Por que não teremos? Porque ficou aquela impossibilidade jurídica de lançar um edital com cargo de nível superior, salário X, no nosso caso, 1.735. Salário de nível médio, um nível médio especializado, 1.735. Então, isso não tinha condições. Aí perguntam assim, mas por que o nível médio, que agora é técnico em gestão, ele também é nível médio e ele vai ganhar menos? Porque ele é um nível médio sem a especialização do nível assistencial, né? O profissional de nível técnico, da profissão regulamentada, ele tem um plus. Ele tem o nível médio mais o curso técnico. Então, na hora de esse edital estava sendo elaborado, a gente foi, inclusive, recomendado por esses colegas do TCDF que se buscasse uma forma de compor a tabela salarial para os assistentes, deixando eles igual ou próximo ao analista, mas que a gente tentasse repacificar isso o mais rápido possível para ter a possibilidade de logo a seguir a gente lançar um edital para um concurso para os assistentes. Senão, nós não teremos concurso para assistentes. Não ter concurso para assistentes significa que a possibilidade de terceirizar um serviço que está muito precário é real. A gente sabe que a gente tem déficit de técnico de laboratório e é muito grande. A gente tem déficit de técnico em saúde bucal, a gente tem déficit de técnico em radiologia, a gente tem um déficit monstro em técnico em anatomia e nutrição, né? Então, talvez que o déficit menor é o de técnico de hematologia. Então, vindo uma terceirização na área meio, a probabilidade disso se espalhar com rapidez é muito grande. Então, a gente entende que precisamos pacificar isso neste projeto agora.
Tá, aqui alguém diz aqui, o Sermão. A maioria dos assistentes tem nível superior e ainda utiliza no dia a dia. Sermão, eu concordo em gênero, número e grau. Gênero, número e grau. Por mim, todo mundo ganharia o mesmo tanto, porque a gente sabe, inclusive os técnicos em gestão, o pessoal fazia concurso para antigo OSD, ele não ficava no cargo. Porque ou ele conseguia um cargo melhor, ou ele ia para ficar em desvio de função, ou ele logo ia para outro concurso, porque ele se especializou naquilo. Mas se a gente for analisar do ponto de vista legal, não é isso que a lei prevê. Ela não prevê essa promoção como se fosse uma promoção interna. Então, a gente construiu uma tabela que deixou o assistente e o analista muito próximo e na remuneração final ficou igual. Silene, por que você não mostra isso logo? Porque está todo mundo ansioso. Gente, eu vou dizer para vocês porque que hoje nós estávamos preparados para fazer... Aliás, parece que a gente vem sendo atropelado, mas a gente não vai desistir. Tá? A gente não vai desistir porque a gente tem uma estratégia certeira e a gente está muito firme nela. Mas naquele dia que a gente sofreu aquela sabotagem no auditório, a gente entendeu que a gente tem forças ocultas internas. Tem pessoas que não querem que o trabalho da comissão e da associação vá para frente. Não importa se isso vai ser um tiro no pé dela, ela não importa. Ela só não quer perder, tem pessoas que não querem perder poder político. Enquanto, para mim e para meus colegas que estamos nessa luta, e para vocês que estão aqui comigo assistindo, para vocês é uma questão de subsistência, de necessidade. Eu tenho certeza que vocês, como eu, ninguém está preocupado quem vai ser o pai, quem vai ser a mãe, quem vai ser o padrinho dessa criança. A gente só quer que ela nasça e nasça bonita e saudável. Só que tem um bocado de gente tentando emperrar o parto. Então, nessas visitas que nós fizemos aos deputados, nós conversamos com vários parlamentares e eles mesmos nos orientaram para que a gente só divulgasse a tabela e o projeto quando a gente tivesse protocolado no governo. Porque a gente pode ser sabotado antes, se a gente... Assim como tem aqui, tem 105 pessoas agora online, 107. Aqui a gente tem pessoas que estão assistindo mesmo para depois deturpar o que eu estou falando, levar de outra forma, criar terrorismo, criar cisânias, criar divisão. Então a gente não pode correr esse risco. Tem sido muito difícil para a gente protelar algumas coisas, porque a nossa ansiedade é a mesma de vocês. A nossa ansiedade é compartilhar tudo com vocês. A gente sabe que a gente não vai conseguir agradar 100%. Mas a gente tem certeza que vai agradar pelo menos mais de 95%. Então, acreditem que a construção da tabela foi feita para agregar todos os profissionais com uma valorização real de pelo menos 80% a 84%. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui algumas coisas, porque eu não consigo... acompanhar, vamos deixar gravado alguma coisa nesse sentido. Eu não consigo acompanhar tudo, porque como eu disse, é a minha primeira live. Mas a gente está conversando com o pessoal do laboratório, a gente está conversando com o pessoal da radiologia, eu tenho um encontro depois de manhã com a Solange da saúde bucal, todo mundo tem procurado, todo mundo tá muito entusiasmado e está confiante que essa luta vai dar certo. Eu também confio. Eu nunca me imbuí de nenhuma luta que não tivesse sido vitoriosa com a graça de Deus. E eu tenho certeza que com a nossa união, com a nossa força, com a nossa coragem, com todo mundo acreditando, com todo mundo participando, a gente vai conseguir. Rubão Juqueira, tabela não tem hoje, Rubão Juqueira. Tabela só quando a gente protocolar o projeto. E eu tenho certeza que a maioria entende e vai concordar com a gente. A gente precisa proteger... Nós precisamos nos proteger dos inimigos, porque são eles que nos atrapalham. Então a gente vai fazer tudo certinho e não se preocupem não, depois de protocolado, se a gente tiver que fazer algum ajuste, a gente adita, mas a gente não vai divulgar antes de protocolar. E nós não protocolamos ainda essa semana, porque a gente está esperando também que talvez a semana que vem possa ter alguma novidade política, e aí eu tenho certeza que a gente vai ter o apoio da governadora em exercício, e talvez com o retorno do governador Ibanez, esse encaminhamento será mais célere, será mais rápido, mas se não, a semana que vem, se Deus quiser, a gente já conclui esse processo, tá bom?
Eu vou ficar um pouquinho calada, porque eu fico só falando, eu acho ruim, porque eu não sei interagir com vocês. Alguém me perguntou, tá, o Jairo perguntou, mandou uma pergunta antes, na caixinha lá, sobre a questão da escolaridade. Se depois da isonomia implementada, se os profissionais que não têm nível superior, se eles terão que fazer. Gente, ó, a Lei 6.903 não trouxe essa exigência de que quem já está na carreira, quem já está no cargo, tenha que complementar o nível superior. A grande maioria dos profissionais já tem nível superior, a gente tem colega com doutorado, né? Mas para responder objetivamente, somente para os que irão ingressar através do próximo concurso público é que será exigido o nível superior. Não sei, não consigo ver aqui. Teve uma outra pergunta, um colega, Léo, se não me engano, Léo. Ele diz que ele é um antigo OSD, operador de máquinas. Léo, você de fato é antigo OSD. Hoje você é técnico em gestão. Então, para simplificar, quem é técnico em gestão, que são os antigos OSDs, agente de portaria, ascensorista, esse pessoal hoje é técnico em gestão. Então, a carreira deles, a tabela salarial, será equivalente ao do técnico do Hemocentro. Quem hoje é analista, a tabela será equivalente, será igual a de analista do Hemocentro. E o assistente é que é a questão mais que a gente teve que construir, mas a gente não deixou ninguém no prejuízo. A gente observou a letra da lei, onde diz que tem que ser guardado a equivalência salarial do salário de analistas e de assistentes. Gente, eu acho que tem vários colegas que são assistentes, tem carreiras que já têm quadros de tecnólogos, e eu acho essa discussão extremamente justa e legítima. Só que eu acho que ela leva tempo, ela precisa de uma organização da carreira, ela precisa de... do analista, ela dura 20 anos praticamente. Então, eu não espero que vocês cheguem a 20 anos para virarem tecnólogos, não. Eu espero que a gente abra portas e deixe um caminho pavimentado, e podem contar comigo, Silene, nessa luta de vocês. Mas, neste momento, a gente não consegue construir essa luta, porque senão a gente vai atravancar a do analista e do técnico. Então, nesse momento, a gente preferiu garantir a questão salarial de vocês, garantido essa isonomia, garantido essa equivalência, e depois a gente faz a briga pela nomenclatura e pela valorização, que eu acho mais do que justa e mais do que válida. Porque eu sei que a grande maioria de vocês estão estudando, estão se capacitando e levam esse conhecimento agregado para o dia a dia. Um colega disse ainda há pouco que a maioria dos assistentes tem nível superior e leva o conhecimento para o dia a dia. É verdade, a gente não consegue deixar o conhecimento numa caixinha. Então, mesmo um técnico de enfermagem que é enfermeiro, na hora que ele vai fazer um procedimento no paciente, ele tem uma técnica mais apurada, porque o conhecimento dele de enfermeiro está ali junto com ele. A gente lá, quem é técnico em hemate-hemote, hematologia, que é bioquímico, que é biólogo, que é biomédico, que é biomédico ou farmacêutico bioquímico, ele também leva o conhecimento dele para aquela atividade. A gente tem essa ciência, mas isso é algo que a gente vai ter que construir, para que vocês tenham a valorização na nomenclatura. Mas a gente está lutando para que, pelo menos do ponto de vista econômico, pecuniário, vocês não tenham perdas, não fiquem para trás. As outras carreiras já estão em negociação com o governo. A gente também já está negociando, só que, inclusive, nós já conversamos com a nossa secretária, a doutora Lucilene, que se mostrou extremamente favorável e aberta ao nosso pleito, e nós pedimos que ela fosse, quando a gente fosse protocolar o projeto, que a gente tivesse a tutela e o apoio dela junto ao secretário de Planejamento, o secretário Ney Ferraz, para que ela, como nossa mãe, né, a nossa secretária, ela realmente fizesse esse gesto de valorização dos servidores. Eu estou vendo aqui questão de laboratório. Eu concordo com tudo isso que vocês estão colocando, a questão dos tecnólogos. A gente, como eu disse, é uma luta que ela precisa ser
ser assumida, ela precisa ser acolhida, mas ela também precisa primeiro de união. A categoria tem que se unir em torno disso. Eu acho que também é uma grande besteira ficar segregando técnico laboratório de um lado, técnico radiologia do outro, técnico saúde bucal. Se vocês são todos de um nível profissionalizante, são todos capacitados tecnicamente e têm entidades que os representam, por que não se juntam tudo numa espécie de federação, numa associação desses grupos para poder lutar pelo tecnólogo? O que eu posso ofertar a vocês é o meu trabalho, é o meu conhecimento. Vocês sabem, eu fui chefe de gabinete da Secretaria de Saúde, eu fui subsecretária de Vigilância à Saúde, eu fui subsecretária de Gestão de Pessoas, a minha formação é jurídica, quase terminei a administração de empresas, mas minha formação é jurídica, e tenho aí 30 anos de casa, vou me aposentar, vou ter tempo de sobra para ajudar os colegas nessas conquistas. Mas tudo isso a gente precisa fazer de forma ordeira, organizada, para não atrapalhar o processo ou não meter os pés pelas mãos. Se tem prazo, o prazo para nós é ontem. Então, a gente espera que a semana que vem a gente consiga finalizar isso. E aí, gente, a hora que a gente protocolar, a gente joga nas redes sociais, a gente sabe que vai sofrer críticas, a gente sabe que vai ter muita gente alegre, feliz, com apoio, outros nem tanto, mas quem está na chuva é para se molhar. Quem assume papel de liderança, como esse grupo tem assumido, como essa associação tem assumido, levando porrada demais, esse grupo dessa comissão que tem o meu amigo Fred, da CGCSS, que teve no primeiro momento lá buscando as emendas com a gente, tantos outros colegas que estão juntos, a gente sabe que a gente vai sofrer críticas, injustiças, mas isso não nos abala, porque a gente sabe que a maioria está sinergicamente na mesma sintonia que a gente, buscando o melhor. Então, tenho certeza que a gente vai continuar nessa luta até a gente conseguir. Alguém perguntou qual é o impacto anual da isonomia com a carreira de hemocentro. O último cálculo que eu vi é em torno de 680 milhões para a gente fazer essa isonomia de uma vez, né? Eu não sou adepta de parcelamento não, tá? Eu sou bem direta, gosto das coisas objetivas e nós vamos brigar por essa isonomia real de uma vez, porque tem o recurso lá. Vamos conseguir isso? Não sei, mas nós vamos lutar. Nós não vamos desistir disso, não. E outra coisa que eu tenho colocado em todas as reuniões que a gente vai, que a gente não fique fora da mesa de negociação. Se o governo entender que essa negociação precisa ser feita com o sindicato, eu não vejo o menor problema, desde que a associação e a comissão esteja presente, porque nós iremos lutar com unhas e dentes para fazer valer o nosso direito. Alguém perguntou se o concurso para analista está guardando a tabela. Não. Não vai ter nova tabela para o concurso, porque para criar uma tabela salarial é preciso a lei. Então, a gente espera que a lei da nova tabela salarial da GAPES seja essa que nós estamos propondo, da isonomia salarial com o hemocentro. Então, a tabela do concurso que está para sair aí, nós vamos morrer de vergonha, né, gente? Quando os nossos amigos, vizinhos dizem, vou fazer o concurso da Secretaria de Saúde. Nossa, mas o salário é 1.735? E você aí, né, de olho na minha vida, achando que eu tô, Mas é isso. Gente, eu acho que eu tô passando da hora. Ixi, já passei demais da hora, era meia hora. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aí. Então, alguém quer me fazer mais alguma pergunta específica? Eu vou ficar caladinha para tentar ler. Vou responder 2 perguntas. Ai. Olha, é muito importante que a categoria, que vocês se posicionem. Que quando entrarem nas redes sociais dos políticos, que vocês digam que tem uma associação, que tem uma comissão que está lutando, que vocês se posicionem quem que vocês querem que represente vocês nessa luta. Porque senão a gente vai ser engolido. Gente, acho que não tem muita coisa aqui não, mais comentário. Eu vou ler depois os comentários de vocês todos. Agradeço a cada um que se dispôs a estar aqui nessa live. Eu nunca tinha feito nenhuma, morrendo de medo, né? Mas enfim, eu não tenho vergonha de me mostrar como eu sou, com minhas falhas,
com as minhas dificuldades, mas olha, creiam, eu sou meio bruta às vezes, né? Assim, eu tenho um jeito de falar, brigão, tal, mas acreditem, eu luto com o coração porque eu acredito nessa luta. E além de estar lutando por toda a categoria, por toda a coletividade, essa luta tem um sabor muito especial, porque é o meu salário. Eu vivo dele, eu não tenho nenhuma entidade me bancando. Então eu preciso ter um salário mais digno para me aposentar. Então saibam que eu realmente vou dar o sangue com muito gosto nessa luta e eu tenho fé em Deus, porque é Ele que nos dá a estratégia, é Ele que nos guia e é Ele que nos fortalece. Eu tenho fé nele que nós seremos vitoriosos. Ó, beijos para todos vocês. Muito obrigada por tudo. E olha, fiquem à vontade para falar comigo no privado. Eu às vezes demoro a responder, mas quando eu puder, eu vou responder cada um de vocês, tá bom? Beijo!